Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, pessoal chegando para atualizar o Internacional depois da vitória, 2-0 para cima do Monson, primeira colocação geral garantida no campeonato e o Inter tem o seu adversário definido nas semifinais. Vai enfrentar o Caxias, o primeiro jogo na Serra e o segundo jogo no estádio Beira-Rio. Já no próximo final de semana tem o jogo da ida, então o Inter consegue o primeiro objetivo da temporada, como disse o técnico Roger durante a sua entrevista coletiva, e alcança o primeiro lugar geral da competição. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e vamos lá, pessoal, para falar um pouco dessa vitória do Internacional. Primeiro tempo praticamente não teve futebol, né, gente? Quase um polo aquático aqui no Beira-Rio, sem condições para a prática do esporte ali nos primeiros 10 minutos. Depois o jogo foi paralisado, voltou com um pouco mais de condições, ainda o gramado prejudicando bastante. Aliás, choveu muito aqui no Beira-Rio, por isso o gramado não deu conta. Acho que até algumas pessoas fizeram críticas à drenagem do estádio Beira-Rio, mas sinceramente, acho que não tinha nem como por conta da quantidade de água que caiu aqui no Beira-Rio. Partidas muito boas, do Vitor Gabriel, do Ener Valencia, do Bruno Henrique e do Ronaldo. Acho que foram os melhores do Internacional. O Carboneiro também foi bem, foi elogiado pelo técnico Roger Machado. Mas eu quero falar, pessoal, principalmente sobre questões envolvendo lesões e depois a gente vai falar de uma polêmica envolvendo o Grêmio. Mas eu quero começar com as lesões, porque esse tema foi tratado na entrevista coletiva do técnico Roger Machado. E o Roger disse que sim, existe uma expectativa do Inter de ainda contar com Wesley e Alan Patrick no Campeonato Gaúcho, nessa reta final de competição, quem sabe em um eventual final. O Inter, antes da partida, para quem perdeu esse detalhe, confirmou as lesões do Alan Patrick e do Wesley. O Alan Patrick teve um problema ligamentar no tornozelo direito e o Wesley teve uma lesão muscular na coxa esquerda de grau 2. O que a gente tem sobre esses jogadores, pessoal? O Wesley, ele deve ficar até um mês afastado. Então, fazendo ali a conta certinho com o calendário que o Inter vai ter pela frente, a volta do Wesley pode acontecer no segundo jogo da final. Existe esse otimismo que ele possa se recuperar. Em relação ao Alan Patrick, a situação é um pouco melhor. O jogador ele já caminha normalmente em alguns cenários, não tem mais tanta dificuldade assim para caminhar. A expectativa é que, quem sabe, para um primeiro jogo da final, quem sabe já ele possa estar de volta curado aí pelo departamento médico do Internacional. Ele vai fazer todo o tratamento nesse período. Então o Roger tratou de tranquilizar o torcedor do Inter em relação a estas situações. Repetindo, eles estão fora dos próximos jogos, fora do primeiro jogo da semi, quem sabe também do segundo jogo da semifinal, tendo aí uma expectativa de na final, numa eventual final, se o Inter chegar, eles possam estar à disposição. E eu perguntei para o Roger, pessoal, na entrevista coletiva, e era uma pergunta que eu já vinha amadurecendo e acho que era muito pertinente, se o Inter não acabou exagerando na dosagem dos titulares, porque até a partida de hoje, o Inter havia entrado em campo 8 vezes na temporada, 7 jogos com o time titular, em mais de 30 dias, pouco mais de 30 dias. Então era uma sequência muito forte de jogos com o time titular. Eu perguntei ao Roger qual a avaliação dele sobre isso, se ele via que tinha alguma relação entre as lesões e a escolha que o Inter fez lá atrás de sempre colocar o seu time titular. Não poupou muitos jogos, teve um jogo apenas que o Inter poupou vários jogadores, que é o jogo contra o Brasil de Pelotas, que o Inter até venceu por 3-0. Então, o Roger acabou dizendo que não, que o planejamento foi correto, que o Inter terminou na primeira colocação geral, e isso é importante, mas disse que o clube está sempre avaliando as suas decisões. Fiquei com a sensação de que o Roger não quis admitir, mas que talvez em alguns momentos ele possa ter passado do ponto. Acho que o Alan Patrick não precisava, por exemplo, estar em campo mais, o Inter vencia por 3-1. Claro que o lance que ele se lesiona é um lance que poderia acontecer no primeiro minuto de jogo, mas àquela altura talvez ele já não precisasse mais estar em campo. O Wesley também sentiu uma lesão muscular, então até que ponto o Wesley poderia ter sido mais poupado também nesse início de temporada. O Roger acabou negando esta possibilidade. Quero falar também sobre polêmica de arbitragem, pessoal, porque mais uma vez a gente teve na última rodada da primeira fase
Um pênalti que para mim não existiu no Ener Valencia foi marcado pela arbitragem e o Grêmio reclama bastante da expulsão do João Lucas, lateral direito. E após a partida, um dirigente do Grêmio, Guto Peixoto, concedeu entrevista coletiva e fez aí algumas ilações e alguns comentários sobre o Campeonato Gaúcho, sobre tentativa de condicionamento e sobre o que o Internacional também tem dito nos microfones. Vamos ouvir o dirigente do Grêmio. E, infelizmente, o que eu vi na semana passada aconteceu hoje aqui, que foi um condicionamento absurdo de um dos nossos adversários do campeonato, que passou falando disso o tempo todo. Então, eu não gostaria de fazer isso, porque não é, eu acho que isso ficou para o passado do futebol, não era para nós estar tratando desse tipo de tema, mas hoje ficou evidente pela composição, pela escolha do árbitro e pela composição do VAR, que houve, sim, o condicionamento funcionou. Eu acho que a forma com que foi comentado isso num jogo, acho que foi em Ijuí, recentemente, e não houve nada, não houve nenhuma punição, quer dizer, pode falar então. Então eu posso falar também, da mesma forma, né? Eu não sou ex-jogador, mas eu também posso falar então. Olha o problema, qual a diferença? Então, cara, quando isso acontece, isso é que nem um jogo de futebol. Se o juiz começa a deixar de ser permissivo durante o jogo, o que acontece no final do jogo? Vira guerra, vira batalha campal. Bom, tá aí a fala do Guto Peixoto. O Grêmio tá tentando fazer barulho. Fez na rede social durante o jogo, durante os jogos o Grêmio se manifestou através de tweets do Eduardo Magriço, que é vice-presidente do Grêmio, eleito, e também do Edson Berwanger, que é diretor da base, também dirigente do Grêmio. Fizeram acusações até um pouco sérias, principalmente o Edson Berwanger. Então, teremos aí mais clássico Grenal nos bastidores, esquentando esta relação entre Inter e Grêmio antes da fase final do Campeonato Gaúcho. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Eu volto amanhã, pessoal, no domingo, para a gente atualizar e iniciar essa projeção de semana de preparação do Inter para as semifinais do Gauchão. Valeu e até a próxima!